Boa tarde a todos e todas. Nós estamos iniciando o evento webinário da BQV. A gente vai começar pontualmente. Eu vou fazer uma pequena apresentação. As pessoas vão chegando, né? A partir do está previsto para as 17 horas. E eu já passo a palavra para os nossos convidados. Bom, então, eu queria dizer que, em nome da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, eu desejo que todos e todas estejam bem e sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário. A Diretoria de Educação e Conhecimento da BQV, dirigida pela Carla Kurtz, que nos acompanha, e eu, Douglas Andrade, temos organizado esses encontros com muito carinho. Hoje celebramos o Dia Mundial da Atividade Física, que foi lançado pela OMS no Brasil em 2002. E foi feito esse lançamento aqui pela diretora atual, à época, né, a doutora Bertland Grohl, em reconhecimento ao programa Agita São Paulo. E hoje nós conversaremos sobre o tema promoção da atividade física e redução do comportamento sedentário entre o desejo individual e o direito ao acesso. Esse evento será gravado, fiquem à vontade para manter a câmera aberta, se assim desejarem. Consideramos que a sua permanência na sala é uma autorização para a gravação, e, posteriormente, a nossa roda de conversa ficará à disposição no canal do YouTube da BQV. Espaço este que vocês podem acessar e divulgar para a sua rede pessoal e profissional. Nela há muito conteúdo interessante, na nossa opinião, é claro, né? Mas tem bastante coisa bacana lá para vocês acompanharem. Eu peço a gentileza que todos e todas mantenham os microfones fechados e que façam as perguntas por escrito no chat. Isso para priorizar o tempo dos nossos convidados, né? Na medida do possível, nós faremos todas as perguntas que forem colocadas ali. E antes de apresentar os nossos convidados, eu farei a minha autodescrição. Como eu disse, meu nome é Douglas Andrade, eu sou homem, hétero, branco, de cabelos curtos, eu estou usando um microfone bem grande aqui, parecendo um locutor de futebol. E eu estou com uma janela, né, de fundo que não é real, é uma imagem bastante colorida, e estou vestindo uma camisa azul e branca, com gola, enfim, é assim que eu estou me apresentando hoje para vocês. Os nossos convidados, eu estou brincando desde que a gente iniciou, né, a preparação desse webinário, que o critério que a gente escolheu aqui para participar dessa sessão é que todos começassem com a letra D, porque nós temos eu, Douglas, e um dos nossos convidados é o Daniel Sandi, que é profissional de educação física do trabalho, mestre em ciência da motricidade humana, especialista em pausa ativa ocupacional consciente, membro da Rede Internacional de Pesquisa em Comportamento Sedentário e membro da Comissão do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, este organizado também pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E o nosso segundo convidado, também Daniel Petressa, é profissional de educação física, ele tem mestrado em atividade física e saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez estágio de doutorado na University of Nebraska Medical Center, doutor em Ciências do Movimento Humano pela UDESC, também em Santa Catarina, é a Universidade Estadual, né? Membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e analista técnico da Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais do Ministério da Saúde. Então, eu vou fazer depois um preâmbulo, mas então eu vou passar a palavra agora para o Daniel Sandi, para poder dar um olá, e aí a gente volta para o Daniel Petressa, e depois eu faço um preâmbulo e a gente começa aí o nosso bate-papo, reforçando que nós faremos uma conversa, então um estilo roda de conversa mesmo, e fiquem à vontade de vocês participarem e interagirem aí pelo chat. Daniel Sandi, por favor, dê seu boa tarde, aí sua fala inicial, por favor. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Falar com o Dr. Douglas, uma pessoa que eu assistia nos congressos admirado, hoje eu estou participando da mesa redonda com ele, desse bate-papo. Aquela coisa, né? Você vai lutando aos pouquinhos, de repente, quem você admira está do seu lado. E aí tem a Fátima aqui do ladinho, que acabou de entrar, também outra pessoa que também tá aqui. Fomos conversando e hoje ela abriu espaço para a gente trabalhar junto. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade de falar sobre atividade física no contexto do trabalho. É uma visão que não é uma visão usual, não se conversa muito sobre esse tema. Eu quero trazer um pouquinho desse conhecimento do que lá fora se fala sobre o tema e poder contribuir aí com essa visão. Obrigado. Sandi, faz a sua autodescrição, por gentileza. Eu sou educador físico formado desde
Trabalho desde 99, então já tem um tempinho aí de história. Tenho mestrado em Ciência da Motricidade Humana, sou pós-graduado em treinamento de força e fisiologia do exercício. E eu trabalho há 10 anos com a questão da atividade física como parte terapêutica da saúde mental. E dentro desse contexto, meu trabalho sempre foi focado na atividade física ocupacional, para que a gente possa, dentro da rotina ocupacional, estimular, criar um ambiente positivo para que a gente possa ter bem-estar com produtividade, e não bem-estar ou produtividade. Essa brincadeira é que eu gosto muito de gerar reflexão. A gente pode ser produtivo com ou sem bem-estar. Eu acho que esse é o desafio que a gente quer trazer um pouquinho nesse bate-papo. Muito obrigado, e no que você puder, no que precisar, eu estou aqui à disposição, doutor. Está sem áudio. Eu estava brincando que vamos tirar o doutor de lado, Douglas está ótimo, Daniel Sandi, Daniel Petressa, só para dizer que o Daniel, eu vou ter que fazer a autodescrição dele, ele me deixou essa missão. Então, o Daniel está falando com fundo verde atrás, ele tem uma barba grisalha já, melhor que a minha barba, pouco cabelo e com um sorriso muito simpático. Daniel Petressa, suas palavras iniciais, por gentileza. Uma boa tarde a todos. Douglas, é um prazer estar falando com você nessa tarde e uma honra estar aqui num evento da BQV, essa entidade tão importante para a qualidade de vida e para a atividade física, e que é o tema que nós vamos conversar hoje. Então, eu sou de Santa Catarina, estou aqui em Brasília hoje, eu sou um dos analistas técnicos aqui de uma coordenação que é a chamada Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais, onde o nosso foco aqui é a criação de políticas para a promoção da atividade física na atenção primária. Vai ser um prazer a gente poder falar sobre alguns avanços que a gente está tendo em relação a esse processo, falar de alguns estudos, uma conversa, um bate-papo legal. Vou tentar fazer a minha autodescrição aqui, primeira vez que eu faço isso, eu achei muito interessante. Então, eu sou branco, olhos azuis, cabelo loiro, tô com um topete aqui, o pessoal brinca com o meu topete aqui, uma barba cerrada, uma camisa polo preta, eu tenho uma etnia ucraniana, né? Eu moro na cidade de Mafra, Santa Catarina, num bairro ucraniano, né, onde o meu bairro é chamada Vila Ferroviária, tem muitas pessoas da Ucrânia, e meus bisavós vieram da Ucrânia, e meu sobrenome ele tem essa característica, e eu estou falando dessa característica para vocês imaginarem, né, como é as minhas feições aí como um brasileiro, né, onde Santa Catarina tem Brasil, né, um país continental de várias etnias, e espero que vocês tenham essa visão aí. Estou usando um óculos, né? E um fone de ouvido também um pouco grande, aí, com um microfone na frente do rosto. Eu queria concluir que o Douglas foi legal comigo. Eu sou calvo, tá, gente? Ele foi muito legal, eu sou calvo, tá? Bom, tudo registrado. Eu queria agradecer ao Sandi e ao Petressa. Vou tentar aqui não criar confusão, né, chamando o Daniel e não dizer o sobrenome. Agradecer a todos vocês que já estão na sala. Só dizer que a gente espera ter uma boa bate-papo, que vocês interajam pelo chat fazendo perguntas. A gente vai tentar, na medida do possível, trazer todas as perguntas que aparecerem. O evento está sendo gravado, ele ficará disponível no canal da BQV do YouTube, e a gente entende que, se vocês permanecerem na sala, vocês estão autorizando, obviamente, que seja gravado. Nós sabemos que o comportamento atividade física, assim como o comportamento sedentário, ele tem, como outros comportamentos, como alimentação e todos os outros comportamentos que a gente queira listar, eles têm uma gama de determinantes individuais, né? Quer dizer, o desejo, a motivação, as questões, características físicas, o gênero, idade, são determinantes para vários comportamentos, incluindo para esses dois que a gente vai tratar aqui hoje. Mas também, se a gente levar em consideração o que nós chamamos de determinantes sociais da saúde, ou dos modelos ecológicos, que consideram para além da esfera individual, né, o contexto mais próximo do indivíduo, o seu estilo de vida, a sua família, onde mora, onde trabalha, questões econômicas, sociais, até para as políticas macro, né? Todos esses fatores, de alguma maneira, impactam como nossos modos de vida.
E trazendo um pouco esse cenário, para justificar um pouco o título da nossa provocação nesse webinário, né, que é a gente discutir um pouco sobre as questões do desejo individual e também o direito ao acesso, ou as condições que não são necessariamente mobilizadas por nós, mas que impactam o nosso comportamento em relação à atividade física. E aí, o que eu queria pedir para vocês, nesse primeiro momento, é trazer até uma reportagem que circulou na semana passada, melhor dizendo, no nosso grupo da BQV chegou pelas mãos do Ogata, né, o Dr. Alberto Ogata, que foi uma reportagem da revista Exame, que tratava de uma empresa que paga maiores salários para quem faz esporte. E, no caso, só para reduzir um pouco a matéria, assim, os salários são aumentados em 5% a 10%, para quem diz que faz atividade física, não é cobrado uma comprovação, né, uma inscrição em algum local, basta a pessoa dizer que faz 4 horas de atividade física na semana, e mesmo com aumento em salário, 80% desses colaboradores, e esse benefício é dado para todos os funcionários, nós temos 80% de adesão, o que significa que 20%, mesmo com aumento de salário, não aderiram a esse incentivo. E o que eu estou trazendo a matéria, porque primeiro que é uma ação interessante, mas também porque a própria matéria traz muita confusão, porque ela traz, na chamada, usa a palavra esporte, durante a matéria cita que as pessoas podem fazer exercício físico e depois, em algum momento, fala da importância da atividade física. Então, eu queria pedir, começando pelo Petressa, que se vocês poderiam nos ajudar a compreender um pouco melhor esses conceitos, né? Quer dizer, o que afinal é esporte, exercício, atividade física, e mesmo e como que a gente deve considerar o comportamento sedentário face da mesma moeda, da atividade física, ou está do outro lado da moeda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses conceitos para a gente poder começar o diálogo, considerando que nem todos aqui, obviamente, são da área de educação física. Então, Petrê, se você puder começar a trazer esses conceitos, eu te agradeço. Com o maior prazer. Eu gostaria que ressaltar que o guia, né, eu vou começar falando do guia de atividade física para a população brasileira, porque o guia, né, que foi lançado em junho do ano passado, né, ele foi uma produção aqui do Ministério da Saúde com mais de 70 pesquisadores, o Douglas fez parte desse processo da construção. Ele possui no primeiro capítulo, um capítulo muito interessante, que é o capítulo chamado Entendendo a Atividade Física, onde ele traz esses processos, desses conceitos. Mas eu queria ressaltar algumas, antes de falar desses conceitos, falar de algumas características que eu acho que são importantes. O Douglas falou da relação de incentivo financeiro, né? Tem muitos estudos demonstrando essa relação de incentivo financeiro para promoção da atividade física em empresas, né? Tem um estudo nos Estados Unidos muito interessante em relação do incentivo financeiro, além dos pedômetros, né? A empresa, ela dava um incentivo financeiro, dava um pedômetro, né? Aquele aparelhinho que conta os passos, e ela dava um incentivo para quem conseguia atingir lá 10 mil passos. Então, eu estou dando alguns exemplos. Algumas universidades, por exemplo, americanas, que eu tive o privilégio de conhecer, tinham algumas características, por exemplo, que se você fosse de bicicleta para a universidade, você ganhava um espaço para o estacionamento quando você precisasse ir de carro, mas eles incentivavam que você fosse de bicicleta. Então, são estratégias que a gente vai conversar aqui nessa mesa redonda. Antes de falar do conceito, eu queria abordar um conceito que o professor Tiago Matias, o John Piggin, acabaram de publicar, que era uma teoria unificada, né, da atividade física, e eles trazem 3 aspectos que são importantes para a gente entender a atividade física. Primeiro, um ato humano essencial, né, onde a gente fala de sentir, de explorar, de transformar, de conectar, né, como essência humana. O segundo ato, um ato mais que envolve 3 condições, que a gente chama de potencialidade, distinção e integração. E um último mais de nível externo, que fala sobre questões sociais, políticas, né, que entrelaça todos os determinantes. Eu acho que é um conceito interessante para a gente poder discutir. Quando a gente fala de atividade física, a diferença entre atividade física e exercício, a atividade física, ela é conceituada, né, como os movimentos voluntários do corpo, além de promoção das interações sociais com o ambiente,
E a gente diz que a gente é ativo, pode ser ativo em 4 domínios, a gente vai falar um pouco mais disso ao decorrer aqui da nossa tarde, mas qual é a diferença da atividade física e do exercício? O exercício ele é uma situação um pouco mais planejada, mais repetida. E aí a gente já começa a atrelar a situação do esporte. Ao invés de eu identificar o esporte como um conceito, eu quero dar um exemplo, para mim, das 3 modalidades hoje dos esportistas. Nós temos hoje uma tendência de ter os atletas de alta performance, né, e a gente está falando de um esporte de alto rendimento. Nós temos hoje uma leva que eu acho muito interessante dos atletas amadores, são pessoas que têm um treinamento quase de um atleta profissional, mas ele é amador, e dos praticantes do esporte. Em todos esses vieses, né, nós estamos envolvendo a atividade física e um conflito de conceitos, né, de esporte, exercício e atividade física. Hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. Quando a gente fala desse conceito, ele é um conceito mais amplo, onde a pessoa tem que aproveitar todas as oportunidades na sua rotina diária para ser mais ativo. Esse é o objetivo desse dia, né, do Dia Mundial da Atividade Física, fazer com que as pessoas entendam que ela pode ser ativo sem precisar ir numa academia, por exemplo. Ela pode ser ativo subindo as escadas do prédio dela e assim por diante. Então, ainda existem conflitos de comunicação em relação a esse processo, né, dizendo que você, para ser ativo, tem que comprar um tênis, tem que ter toda uma estrutura, e não, às vezes você pode aproveitar oportunidades. Porém, a atividade física muitas vezes não depende só da pessoa. Ela depende de diversos aspectos que envolvem aspectos sociais que podem influenciar na execução ou não da atividade física. Vou deixar o Sandi falar um pouco também. Obrigado, Daniel. Vai lá, Sandi. Seu microfone está fechado, Daniel. Meu perdão. É que eu estava tão envolvido aqui ouvindo e... atividade física, para mim, ele é o todo. É qualquer movimento físico que você faça superior a 1,5 METs, para quem é o equivalente metabólico. Qualquer movimento que supere esse equivalente metabólico é atividade física. Quando você fala de exercício ou treinamento, você está falando já de uma ação sistematizada, contextualizada, com o objetivo de melhorar a performance, seja baseado em performances físicas ou na força muscular, aí envolve o esporte e a vontade de você adquirir algo acima do seu limiar de homeostase ou de equilíbrio. Você está buscando algo que seja vinculado à aptidão, ou à estética, ou emagrecimento, que seja. E o comportamento sedentário é o oposto da atividade física. É todo e qualquer padrão de movimento que seja inferior a 1,5 metros. Sentado, deitado, reclinado ou em pé em posição estática. Apesar de que o em pé em posição estática já tem, já comentam que ele se caracteriza como 2 metros. Mas aí, se a gente concentrar no trabalho, pessoa parada por horas na mesma posição, a gente considera como um padrão de comportamento sedentário ou pouco ativo. Então, o grande desafio que eu tento levar é dogmatizar o movimento. É tentar trazer para as pessoas o movimento pelo movimento, e não o movimento por um treinamento, e não o movimento por uma conquista, e não o movimento por uma aprovação. Quando a gente está fazendo o exercício, ou a gente entende a atividade física como algo que necessita de alguma recompensa ou de alguma aprovação, a gente aumenta a carga de estresse. Porque nem todo mundo tem o perfil ou tem o interesse de fazer algo que está acima do seu limiar de adaptação. Por outro lado, uma pessoa que simplesmente tem uma vocação ativa, ela é competitiva e a gente estimula e tira isso dela, ela pode não se sentir motivada a fazer só movimentos leves. Então, essa caracterização dos 2 tipos e do comportamento sedentário e todas as suas implicações é o que faz o educador físico conseguir tirar uma pessoa ou um coletivo do sedentarismo dentro de um contexto social individual e coletivo. Isso que é legal da educação física no trabalho. Você consegue pegar um ambiente ocupacional administrativo e você consegue montar um programa de atividade física para esse contexto, assim como é diferente para quem é carteiro ou é diferente para quem está no chão de fábrica
Então, olhar o indivíduo, olhar sua característica psicossocial, até mesmo econômica, e mostrar que o movimento é feito para ele, e não ele tem que se adaptar a um padrão social de movimento, facilita o engajamento. E aí responde a questão do Buser. Será que essa empresa, qual o contexto do movimento para eles? Será que é o ir à academia? Será que é o treinar? Será que é o tá fazendo alguma atividade contextualizada? Será que eles não entendem que ir para o trabalho andando não é um exercício? Será que se ele subir 10 lances de escada todos os dias não pode ser considerado um exercício? Então, talvez, muito desse critério de considerar a pessoa ativa pode estar relacionado a um critério de esporte, um critério de treinamento. E esses 20% talvez ou não enxerguem isso, ou talvez não vejam sentido. Daniel Sandi, eu vou aproveitar que Pode você me chamar usou de esse... Sandi. Sandi é mais fácil, né? Sandi, você comentou, me chamou a atenção que você usou a expressão profissional de educação física do trabalho. Comenta um pouco por que esse sobrenome aí, porque não é tão comum a gente ouvir essa expressão. É porque, tanto na Europa, mas nos países nórdicos, no Canadá, na Austrália, já existe um movimento, nos Estados Unidos, um movimento que eles chamam de atividade física ocupacional, ou o conceito, né, OPA, né, que é em inglês. O que eles estão estudando? Qual é o impacto da movimentação ocupacional no contexto do trabalho e suas implicações para a saúde? E qual é o impacto de você fazer movimento, atividade física, exercício no lazer e suas implicações como proteção dessa característica de trabalho? E assim como existe a fisioterapia do trabalho, a enfermagem do trabalho, a medicina do trabalho, a psicologia do trabalho, os assistentes sociais especializados no trabalho, a educação física ela nunca entra nesse contexto. A gente acaba entrando em alguns contextos já mais atuais, que é o do treinamento, que é da ginástica dentro do ambiente de trabalho, etc. O educador físico, no contexto do trabalho, o que ele faz, a princípio? Ele entende de sedentarismo, ele entende de contextualização do movimento, ele entende de características ocupacionais, ele mapeia toda a equipe, todo o ambiente ocupacional, ele consegue identificar onde pode existir gargalos para aumentar a movimentação diária e atrair pessoas para o exercício, e no final ele é capaz de fazer todo um trabalho de gestão de aumento de atividade física e gerar dados para mostrar o retorno sobre isso. Então, ele passa a fazer parte do meio do processo. Como o sedentarismo hoje é um fator de risco primário para mais de 35 doenças, o sedentarismo tem que ser visto no trabalho como um fator de saúde ocupacional que mereça uma atenção de um especialista nesse critério. Por isso que eu trago esse conceito de educador físico do trabalho, porque é um educador físico formado como todos, só que ele entende o movimento pelo contexto do trabalho, não pelo contexto do lazer. Perfeito, Sandi, obrigado. Queria lembrar que vocês podem participar fazendo perguntas pelo chat. O evento está sendo gravado, então as pessoas que porventura precisarem deixar o evento ou compartilharem depois, vai ficar no canal do YouTube da BQV. Então, eu queria dizer o seguinte, que nós sabemos que a atividade física, habitualmente, né, principalmente para a área de chamada atividade física e saúde, é um resquício também um pouco do campo da epidemiologia da atividade física, ela determina que a gente teria 4 contextos ou 4 domínios para que a gente possa se envolver com a atividade física nessas diferentes dimensões que vocês abordaram, né? Mais estruturada, que o exercício físico, esporte, enfim. Então, a gente teria a dimensão ou domínio tempo livre, no deslocamento, na atividade no trabalho ou estudo e as atividades domésticas. Isso também está bem pontuado no guia de atividade física, como o Daniel Petressa trouxe, né? Sabemos que, e aí a minha pergunta é a seguinte, sabemos que também que a ginástica laboral, as academias corporativas, programas de caminhada e corrida, e o uso de programas de acesso à rede de academia são os mais conhecidos nos programas de qualidade de vida e bem-estar do mundo corporativo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Quais outras ações podem ser feitas pelos gestores de programas de saúde, programas de qualidade de vida, área de recursos humanos? Quer dizer, que coisas para além desse campo que é mais tradicional dos prestadores de serviço, lembrando que são atividades também muito importantes, e a gente tem um know-how acumulado na área de educação física, né? Mas para além disso, que é o mais conhecido, o que mais que vocês têm visto aí nessa área de promoção da atividade física ou redução do comportamento sedentário
para o mundo corporativo ou para o trabalhador, se vocês preferirem? Petressa, vai você. Vamos lá. Além de um trabalho que eu faço aqui no Ministério da Saúde, eu também eu sou empresário. Eu atendo algumas empresas, né, com palestras, com alguns programas de promoção da saúde. Eu tenho uma família da educação física. O Douglas acho que nem imaginava, mas minha irmã é profissional de educação física, meu irmão também é profissional de educação física, e nós trabalhamos juntos na promoção da saúde. E o que eu percebo, assim, o Douglas falou muito bem dos domínios, né? Os domínios, né? E eu vou dar um exemplo da minha conexão. Eu faço bastante atividade física no meu tempo livre. É uma coisa que eu gosto de fazer, que é minha corrida. No meu trabalho, a gente não consegue, apesar de eu estar na coordenação geral de promoção da atividade física, nós estamos aqui com muitos trabalhos burocráticos que demandam a gente estar aqui sentado, discutindo. No trabalho, eu não consigo ser ativo. Já no trabalho, no estudo, né? No deslocamento, eu sou recém-chegado aqui em Brasília, e não sei se alguém conhece Brasília, a gente tem dificuldade aqui em andar, apesar de Brasília ser uma das cidades com maior quilometragem de ciclovias, mas eu não consigo vir de bicicleta para o trabalho. E nas minhas tarefas domésticas, minha esposa, se estiver escutando, ela vai confirmar, eu não gosto muito, só corto grama se for obrigado. Agora estou morando num apartamento, não tem isso. Então, eu trago esses exemplos da minha vida pessoal, e esses exemplos, eles têm que ser transportados para a realidade, por exemplo, das empresas, né? Como eu fazer e criar estratégias para que eu consiga disseminar a atividade física e a diminuição do comportamento sedentário. Uma coisa que eu quero ressaltar antes do Sandy falar é que eu percebo assim que a atividade física ela pode ser um dos componentes, ou seja, ela é um meio para poder chegar ao comportamento de estilo de vida mais saudável. Acho que a gente não pode deixar, eu acho que a atividade física ela pode ser um dos grandes pilares para o estilo de vida saudável. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo de alguns estudos. Vou dar um exemplo de um estudo aqui que eu achei muito interessante, que eu acho muito interessante. É um estudo americano com 130 mil pessoas. Eles acompanharam essas pessoas por aproximadamente 34 anos, e eles acompanharam alguns comportamentos dessas pessoas. Dentre os comportamentos, além de fazer atividade física, tinha lá não fumar, ter uma dieta saudável, né, uma alimentação adequada, beber álcool com moderação, estar dentro do peso. E eles verificaram que as pessoas que tinham um estilo de vida melhor nesses critérios, e a atividade física está incluída nisso, as pessoas viviam aproximadamente 10 anos a mais. Tem um outro estudo que eu acho muito interessante, que é um estudo chinês, com quase 500 mil pessoas, e eles também verificaram algum desses comportamentos de estilo de vida, e a atividade física sempre está incorporada nesses comportamentos. Elas verificaram que dessas quase 500 mil pessoas, 38 mil morreram ao longo do estudo, né, dos 10 anos que eles acompanharam, e 40% dessas mortes foram atribuídas a algum comportamento do estilo de vida. E quando eu estou falando nesses exemplos, né, que de estilo de vida, eu acho que os programas de promoção da saúde dentro das empresas, elas têm que começar a incorporar coisas a mais, né, a atividade física como um meio, proporcionar para essas pessoas é o que a gente tenta fazer dentro dos programas que eu tento desenvolver lá nas empresas, é proporcionar coisas diferentes. Eu acho que é verificar muito as características daquela empresa e daqueles colaboradores para eu conseguir atingir uma característica maior, né, um maior impacto de efetividade quando eu desenvolvo esse processo. E a gente acaba medindo isso também, eu posso falar um pouquinho mais ao longo aí. Eu vou deixar o Sandy falar. Senão só eu falo, eu gosto. Professor, né, a gente sempre gosta de falar muito, mas tá super tranquilo, fiquem à vontade. Daniel, Sandi, só para contextualizar, o Jefferson Galdino, ele colocou, que está dentro dessa conversa também, a situação de cada vez mais as indústrias, especialmente, né, promovem organização para facilitar a produção, tipo esteira, para levar o produto numa linha de montagem e tal, então ele contextualiza um pouco isso, e ele vai nessa direção, quer dizer, como conciliar essa questão da automação e também como permitir que o funcionário, o trabalhador, enfim, o colaborador, faça mais movimento na sua rotina de trabalho. Então, se puder também já contemplar a pergunta do Jefferson, eu agradeço. Obrigado, Jefferson, pela sua pergunta.
Já indo nele, respondendo para o Jefferson e já acompanhando o que o Daniel trouxe, a pergunta, existe já uma quantidade de evidências que buscam trabalhar os movimentos como movimento, como eu disse, e uma das estratégias que eles usam é colocar o banheiro mais longe da onde ele está sentado. E isso aumentou o grau de movimento, né, com acelerômetro, e esse grupo teve melhor percepção de qualidade de vida no trabalho. Promover, como foi publicado, até tive acesso hoje, publicado no grupo Nature, um trabalho que eles estimularam qual é o impacto do estilo do local de trabalho e as estruturas incorporadoras da empresa para facilitar a movimentação para ir ao trabalho. E todos, aí só entrando no contexto da tecnologia, as pessoas que tinham facilidade de estacionamento, facilidade de deslocamento, ficavam mais tempo sedentário, deslocavam sedentariamente. Então, existem diversas estratégias que são trazidas, como o conceito de booster break, que são pequenas interrupções de 10 a 15 minutos de movimento de forma cíclica, para trabalhar a oxigenação, chamar a carga respiratória. Existe um grupo japonês que trouxe um conceito, que eu já não lembro o nome que eles deram, que era de intervenções ativas de 10 minutos no horário do almoço. E aí comparavam à tarde. Tem um grupo finlandês que fez uma intervenção de fazer, na hora do almoço, caminhadas no parque fora do escritório e percebeu melhoras na atividade, na produtividade. Então, o que acontece é que a gente sempre tende a levar para o que hoje nos domina, que é atividade contextualizada, com professor, com horário, com uma determinante de objetivo estratégico. A ginástica laboral, ela vai num caminho para evitar lesões e dores ortopédicas ao trabalho, ou ela vai... Então, ela sempre tem um determinado domínio de performance que ele quer atingir. E não é todo mundo que pode ao mesmo tempo. Então, assim, já trazendo alguns exemplos, mas o que tem existido já de implantação? O que eu tenho visto muito são muitos projetos de pesquisa, piloto, sendo publicado de longo prazo para informando que eles estão fazendo esse tipo de trabalho longitudinal, que vai de interrupções ativas a cada 2 horas, com movimentos tanto intencionais como movimentos naturais, com o uso de gadgets ou uso de aplicativos, processo de aquecimento pré-jornada, processo de trabalho de restauração pós-jornada, aumenta a movimentação durante o pátio, intervalos ativos ao invés de intervalos passivos, aquela coisa que a gente tem do grande salão com puffs e jogos de videogame, mudar para uma questão mais dele estar em movimento, visto que o trabalho dele é mais passivo. Então, cada empresa tem que observar o seu ambiente e tentar desenvolver mecanismos para que eles sejam mais ativos. Então, respondendo diretamente ao que o Douglas trouxe a princípio, o que se faz e que tem comprovações de melhorias, hoje, eu fazendo aquela compilação e olhando, eles trabalham no conceito do Active Time. O que é ou seja, a cada 1 a 2 horas, você fazer uma pausa ativa, algum tipo de ação de movimento, que é o conceito que eu gosto de chamar de conceito quebra. Tá? Que dentro da linha de vida ativa que o Royce Arena trouxe no início de janeiro, que é exercício por 20 a 30 minutos, deslocamento natural, andar, de mais de 7 mil passos por dia, já não se fala mais em 10 mil, entre 6 e 7 mil passos por dia, e quebra do comportamento sedentário, que aí já tem estudo que vai de 15 até 2 horas. Então, a gente quanto mais você faz interrupção ativa do comportamento sedentário, quanto mais você está em escolhas de movimento, escada, ao invés de escada rolante, elevador, ir para o trabalho andando ou de bicicleta, nem que seja em períodos curtos, e exercício de maneira intensa, você consegue, em 24 horas, conseguir aumentar o grau de atividade física. Tendo o exercício contextualizado com estratégia ou não. O que eu quero dizer é que, sim, você pode ser ativo sem estar fazendo aquele exercício com o seu treinador ou a minha corrida de 7 km no pace determinado. É isso que eu tento trazer. Não trazendo exercício, como eu faço exercício, mas eu tento trazer para a pessoa menos ativa o seguinte, não é só isso. Você pode ser ativo, mas começando de uma maneira um pouco menos sistematizada, mudando a sua rotina diária. Espero que
eu tenha me feito entender. Qualquer dúvida eu respondo. Bacana. Não, tá tranquilo, as pessoas estão se manifestando. Eu vou trazer uma pergunta já mando um abraço especial. Quer dizer, especial é para todos, mas é mais especial para o Gata, que é uma pessoa que contribuiu, obviamente, muito aí com a criação e a manutenção da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Ele fez o seguinte comentário: vejo que os palestrantes falam em atividades mais estruturadas ou de fitness, né, um nome mais genérico. E aí ele pergunta, e as pessoas com deficiências, como fica a questão da inclusão na promoção da atividade física? Eu vou pedir para o Petressa responder e depois o Sandi também fazer comentário nessa linha. E, obviamente, se vocês quiserem ampliar um pouco para a promoção da atividade física para pessoas com deficiência, fiquem à vontade também. Vai lá, Petressa. Primeiro, que é uma honra responder o Gata, né? Uma lenda da qualidade de vida aí. Estamos aqui conversando tomando café com a bibliografia, né? A conversa com a bibliografia. Então, um grande prazer. No capítulo, eu acho muito interessante a pergunta, acho que um desafio que nós aqui na Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física do Ministério da Saúde, nós estamos tentando quebrar esse desafio, que é tentar promover atividade física para esse público, né? Para pessoas com deficiência. No capítulo 8 do guia, o guia de atividade física para a população brasileira, ele é um guia que, para mim, eu trabalhei no GT dos adultos com o Douglas, e ele é um guia diferenciado dos guias internacionais, porque ele é um guia realmente extremamente com a linguagem mais simples, voltado à população. E no capítulo 8 ele tem um capítulo voltado a pessoas com deficiência. É difícil a gente generalizar, porque o guia ele é curtinho, ele tem algumas dicas, porém, quando foi planejado o guia, foi pensado em situações de acessibilidade, né? E, por exemplo, você tem o audiobook do guia, e você tem a primeira, é uma coisa que eu tenho orgulho de falar aqui, e eu acho que todos os profissionais de educação física envolvidos, todos os profissionais que trabalharam na construção do guia também têm que ter orgulho, porque nós acabamos de lançar em fevereiro o primeiro material do Ministério da Saúde em Braille. Qual é esse material? É o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Então, na sexta-feira, nós temos um evento aqui, nós já lançamos isso em Niterói, no Rio de Janeiro, e estamos tentando contatos aqui, nós temos uma ligação extremamente direta com a Secretaria de Paradesporto, estamos tentando fazer essa quebra, né, para tentar levar mais inclusão e proporcionar realmente a atividade física, né, apesar de a gente estar falando, às vezes, um pouco dentro do exercício físico, mas a ideia é colocar ele como uma posição de oportunizar ele também a ser ativo fisicamente, com as suas limitações e as limitações que todas as pessoas têm, né? E realmente, o Gata, é um desafio dentro das empresas, né? Manter essa característica, os programas ter um olhar diferente para essa pessoa, mas tem um olhar diferente, mas também tem um olhar que ele faz parte dentro de todo esse processo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer com a distribuição aqui do Guia em Braille, diversas entidades, que a gente dá um pouco mais de valor a esse trabalho que eles fazem nessa inclusão, né? E a gente tem dificuldade nos municípios de terem trabalhos envolvidos para esse público. Então, eu acho que realmente é um grande desafio dos programas de promoção da atividade física, dos programas de atividade física dentro das empresas, conseguir explorar todas essas nuances aí das diferenças entre as pessoas. Eu tenho alguma experiência, para quem não me acompanha nas mídias, eu tenho um projeto social chamado Correndo por Eles, que a gente corre com triciclos com pessoas com deficiência. Dentro desse projeto, dentro das empresas que eu trabalho, eu também faço trabalho de adesão a essas pessoas com deficiências, a esses programas de inclusão. Só que aí eu volto novamente ao primeiro questionamento que o Douglas trouxe. Uma pessoa com deficiência no mundo que nos mostra que atividade física é exercício, ele nunca vai se sentir incluído, a não ser que ele se torne atleta paralímpico. Ele vê uma essência nisso, né? Todo mundo que enxerga dessa maneira. Mas por que uma pessoa ela tem uma deficiência motora leve, ela não pode colocar um pezinho do lado da mesa e fazer movimentos de força sentado, ou levantar brevemente e fazer movimentos de força? Existe evidência que 1 a 2 a 5 minutos já gera efeito significativo na melhora da atividade da aptidão, que é o
Snack Exercise ou Active Break. Uma pessoa que não anda, não pode fazer isso de maneira em pé. A quebra do comportamento sedentário é o simples fato de você não ficar a menos de 1,5 max. Então, qualquer movimento serve. Então, dentro de uma empresa, um especialista que consiga fazer essa adaptação para aquela pessoa, ele consegue ver o tipo de deficiência e transformar o dia dele ativo dentro da deficiência. Uma pessoa que tem uma deficiência, mas consegue se movimentar, ele pode subir uma escada com um pouco mais de esforço, mas ele pode. Ele pode andar até um lugar a outro, que trazendo o que o colega disse. A gente acaba criando todo um processo de acessibilidade para diminuir o movimento dele. E aí, quando passa para ele a ideia de atividade física, fala, todo o meu ambiente é para eu ter acessibilidade. E aí, quando você quer que eu faça exercício, você quer que eu vá para uma academia fazer uma coisa que eu não tenho condicionamento, que eu vou sentir dor, que vai me incomodar, eu vou ficar dolorido, que eu não estou igual aos outros, vai ter que ficar... Então, assim, acaba que a gente quer incluir, só que a gente acaba não sem a própria... A gente acaba excluindo. E eu não tenho lido, doutor, eu busco os artigos, eu não estou me aprofundando, tá? Mas muitos pesquisadores, quando você coloca nas buscas de ciência, coloca comportamento sedentário, você vê muitos estudos comparando quebra do comportamento sedentário com todas essas doenças limitantes, que vai de esquizofrenia, passando por doença, por questões de mobilidade, idosos acamados, tudo. O propósito dele já não é mais induzir o exercício, mas reduzir o padrão sedentário. O que eles querem fazer, na verdade? A cada 1, 2 horas, promova algum movimento para essa pessoa. Bacana. Eu vou trazer aqui uma pergunta de um colega, o Igor Rodrigues, a audiência internacional, que ele está em Lisboa, Portugal. Ele faz uma consideração inicial, mas a pergunta fecha em relação a se vocês acreditam que as universidades proporcionam bases adequadas para atuação nas organizações, né? Ele comenta que diz isso porque ele percebe que o ambiente laboral tem a abordagem diferente de uma academia ou clube, né? Exige noções de ergonomia, comportamento organizacional, entre outras. Então, Petressa, se você quiser começar respondendo de forma pontual, o colega Igor, obrigado pela pergunta. Eu não sabia que o Sandi corria de triciclo também. Eu também sou um corredor de triciclo com cadeirantes. Pernas solidárias. Eu tive o prazer de fazer algumas corridas de rua levando essas pessoas e também, alguns anos atrás, a gente organizou um grande projeto chamado Dança sobre Rodas, né, que usava cadeirantes e andantes e colocar o cadeirante como o protagonista dentro desse processo. Apesar de a gente estar falando nesses projetos, ainda a gente tem muita coisa para avançar ainda na acessibilidade, por exemplo, das calçadas, tem muita dificuldade em relação a isso, e isso também influencia no processo, quando a gente conceituou no começo aqui da fala a atividade física. Igor, obrigado pela tua pergunta. Aí em Portugal, que horas são já? Já é noite já, né? 4 horas para frente. Lá são 9 4 horas para frente. As diretrizes dos cursos de educação física, elas mudaram em 2018 e agora elas têm uma característica um pouco diferente do que era habitual, né? Então, hoje os profissionais de educação física, o professor de educação física, ele entra no curso de educação física. Depois de 2 anos, ele pode escolher entre bacharelado e licenciatura. Dentro dessas diretrizes, você coloca ali, eu estou lendo aqui a tua pergunta, você coloca disciplinas, elas existem dentro das diretrizes. Entretanto, quem monta a grade curricular é o chamado núcleo docente estruturante das universidades. E muitas universidades, elas montam as grades curriculares decorrente às características daqueles professores que estão envolvidos. Então, você vai ter cursos na educação física que tem um foco mais voltado, por exemplo, para atividade física e saúde pública. Você vai ter alguns cursos mais voltados realmente à prática esportiva. E isso, para mim, realmente eu vejo como um problema. Eu falo disso porque eu sou avaliador do INEP,
né? Aqui no Brasil, não sei se você conhece o INEP é o sistema aqui do Ministério da Educação que avalia cursos de graduação, né? E eu faço esse processo de avaliação, de reconhecimento desses cursos, né? Então, eu sou avaliador desde 2017 e dentre essa minha experiência, eu acho que isso é interessante a gente conversar, porque a gente está falando de atividade física aqui, e a promoção da atividade física também passa pelo conhecimento dos profissionais que atuam dentro dessa área. Eu vejo ainda um déficit muito grande, nós temos que avançar muito para que esses conhecimentos, ainda mais na relação empresarial de empreendedorismo, falta ainda diversas situações. Eu acho que a educação física tem que avançar muito em noções de ergonomia, de comportamento tanto organizacional como característica de gestão naquela empresa. Mas eu acho que tem avançado bastante, muito do trabalho de diversos profissionais que têm atuado há anos, né, com os programas de promoção da saúde, mas normalmente a experiência vem com essa prática daqueles graduandos que saem da universidade e vão começar a trabalhar com pessoas que nem o Sandi, que desenvolve esses programas dentro das empresas. E eu queria que você deixasse um comentário como que é em Portugal aí, para a gente poder também ter essa troca. Igor, eu até estava conversando com uma pessoa daí de Portugal, o Thiago, que ele tem uma empresa também de atividade física de bem-estar ocupacional, e a gente conversando sobre esse mesmo tema alguns dias. Existe uma universidade que ele comentou que tem a disciplina educação física ou atividade física no contexto do trabalho, no contexto laboral. No Brasil, eu não conheço nenhuma. As que eu conheço são ergonomia e ginástica laboral, mas aí a gente está andando no que a gente tem hoje, que é profissionais especializados em quebra de padrões de comportamento repetitivo para prevenir lesão, DORT. A gente está entrando no contexto da terapia ocupacional também, da fisioterapia. E aqui no Brasil existe um debate muito grande, quem pode praticar a ginástica laboral, aí tem um debate aí um pouco político sobre o tema. Mas, respondendo claramente sua pergunta, não tem, de maneira bem assertiva, preparar profissionais de educação física que entendam do contexto do trabalho para poder trabalhar exclusivamente no contexto ocupacional. Por isso que eu coloquei que eu sou educador físico do trabalho. Por quê? Porque existem evidências que fazem comparações, por exemplo, qual é a visão do líder e dos funcionários acerca do padrão de comportamento sedentário no trabalho e produtividade? Eles acham que não faz diferença. Quantas pausas você tem que fazer? Que tipo de pausa você tem que fazer? O que é movimento, o que é aquecimento, o que é pausa ativa? Ou seja, esse contexto do movimento dentro de um ambiente corporativo de 24 horas, só quem é apto pela faculdade que nós temos, né, conhecer a fisiologia, a gente não vai entender da psicologia, da psique humana, mas a gente entende do comportamento do cérebro no decorrer do exercício, do movimento. A gente entende a neurofisiologia, a gente atende a biomecânica. Então, a gente consegue mapear e promover ações. Não só, e depois entregar resultados. Seja resultados de ROI, só para você entender, Igor, foi publicado um trabalho no início do mês passado, de março, que foi o primeiro estudo publicado em que foi verificar ROI, pessoal do órgão, da Sedentary, que eles foram verificar qual é o impacto, qual o custo do tempo sentado nas empresas. E um estudo foi feito no universo do Reino Unido. 1,7 bilhões. Se você ficar acima da recomendação de 4, 5 horas por dia. Se você olhar no contexto individual, $70 por hora a mais que você fica. Então, se você fica 8 horas, você está fazendo de 3 a 4 horas a mais do que o recomendado. E quando eles estudaram as intervenções, geralmente, Igor e Daniel, quais são as intervenções que são feitas lá fora, que eles estudaram? Bicicleta na empresa, esteira para você fazer trabalho em esteira, e essas estruturas, e aquelas mesas que levantam e te fazem ficar em pé. Esses estudos mostraram ROI de 85% com o custo desses equipamentos. Agora, imagina você ter um educador físico fazendo um trabalho onde a pessoa tem que se levantar da cadeira e andar até o banheiro
ou subir um lance de escada, ou fazer 20 polichinelos. Qual o custo disso? Então, Igor, respondendo, é um dos meus sonhos, meus propósitos de vida profissional. É criar disciplina e formar profissionais para que as empresas tenham um educador físico do trabalho fazendo esse trabalho. É bem bacana a reflexão, né? Mas só para fazer um adendo não, mas também é pontuar porque a gente tem a discussão de muitas áreas que são pouco trabalhadas nos cursos de graduação, então também é uma disputa de espaço, né? A gente tem aqui o colega Leonardo Araújo, que eu imagino que seja lá de... Imagino não, né? É do Espírito Santo, que trabalha num programa ligado ao SUS há 30 anos. Então também a gente tem uma carência, por exemplo, de discussão sobre saúde coletiva, saúde pública. Eu acho que se a gente tivesse... E isso também acho que não é só na educação física, mas geralmente nos cursos da área da saúde, os temas, né, saúde pública, saúde coletiva, são pouco presentes. Se a gente tivesse, talvez, essas disciplinas fortalecidas, se a gente está falando da saúde humana, né, da saúde seja do trabalhador ou do cidadão, que inclusive não tem trabalho muitas vezes, a gente poderia melhorar bastante as intervenções no campo da área da saúde, não só da educação física, mas de toda intervenção, né, na área da saúde. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: como que a gente pode sair um pouco dessa forte tendência, né, que basta dar informação e estimular a força de vontade individual, ainda que vocês trouxeram já muitos exemplos do que a empresa pode fazer, né? Melhorar o equipamento, melhorar o ambiente construído ali, mas geralmente tem ainda uma ideia de que se a gente falar sobre atividade física, a gente fizer um flyer bacana, uma cartilha, dar informação, né? Estimulando que a pessoa saia do sedentarismo, ou saia da inatividade física, né? Como que a gente pode sair dessa tendência de dou informação, estimulo a motivação pessoal para que essas pessoas se engajem mais ou se mantenham fisicamente ativos? Vocês teriam alguma dica de ouro para dar para os ouvintes, né, para a nossa audiência? Posso começar, Daniel, dessa vez? Pode, eu complemento. Para de competir. Sempre que você levar uma atividade pelo princípio da recompensa, você está gerando estresse. E eu dou muito exemplo do escovar os dentes. Ninguém que escova o dente, termina de escovar o dente e bota uma foto no Instagram e diz está pago. Isso é um conceito que eu estudo, é um conceito que você quer uma recompensa. O movimento, na minha visão, deve ser trazido por uma ótica mais naturalista, mais holística possível, que é o que traz a nova recomendação que eu li no órgão de enfermagem, que recomenda que pequenas quebras de 3 minutos para conseguir quebrar o sedentarismo e não ir de um braço a outro. Então, sim, a comunicação ela é fundamental dentro do processo? Mas fazer o trabalho diário de conscientização ativa, tendo pessoas ali estimulando as outras e mostrando para ela que qualquer movimento é melhor que nada, e que se ela não faz uma maratona, se ela fizer 5 minutos, ela está tão bem quanto maratonista, talvez você diminua a resistência. Só para mostrar um pouco desse contexto, não sei, aí o Daniel complementa, eu li uma pesquisa, nem fui eu que tive acesso, foi a minha sócia, que é a doutora Leandra Batista, que é da UNB, que ela fez até um vídeo muito legal que ela mostrou o seguinte: o estudo fez o seguinte experimento. Pegou pessoas que estavam sentadas e mapeou o comportamento da parte frontal do cérebro ao levantar, para fazer algum movimento, fazer algum tipo de atividade física. E viu o inverso. A atividade do córtex frontal, cortical dela, foi muito maior para sair da posição sentada para a posição ativa do que inverso. Então, isso explica que, naturalmente, já é mais difícil sair da inércia para o movimento. Então, fica essa provocação de que não é culpa da gente não conseguir fazer exercícios de maneira sistematizada. A gente tem que criar estratégias para, entre aspas, enganar o nosso cérebro, gerar pequenos estímulos para o nosso cérebro para que o movimento se torne um hábito. Então, eu gosto de dar uma dica. Prefiro que você suba 3, 4 lances de escada para chegar no trabalho do que você dedicar meia hora, 40 minutos, 1 hora de exercício, sendo que você vai ter que fazer uma mudança estrutural absurda na sua vida
para você sair para se exercitar. E aí, com o tempo, vai se tornar 20, vai se tornar 30, e quando você vê... Eu tive uma pessoa que está aqui assistindo, não vou citar o nome dele, mas acho que ele está assistindo, que a gente começou assim, sai de casa e anda 10 minutos. Um mês depois, eu fui perguntar para ele, ele saía de casa e estava fazendo 40, 45. Foi exatamente nesse princípio. Perdeu 10 quilos em um mês e meio. E surpreendeu o cardiologista. Eu não fiz exercício, eu só falei, sai e dá uma volta. E o próprio corpo e o cérebro dele fez o trabalho. Eu posso complementar. Primeiro, assim, eu acho que nós temos que pensar em respostas afetivas. O exercício, a atividade física, ela tem a ver com prazer e bem-estar. E aí esses são fatores mais efetivos do que até manter um treino, muitas vezes, por preocupação em saúde. Né? E eu acho que tem que ser mais divertido para você. Então, você tem que levar essa consideração, né? Que muitas vezes a gente está falando aqui de benefícios para a saúde, ela pode motivar inicialmente uma pessoa a iniciar, mas muitas vezes não para continuar. Que para continuar ela vai necessitar dessas respostas mais afetivas, né? Eu vou dar um exemplo meu, apesar de eu gosto de dar exemplos porque a gente eu tenho uma prática de atividade física, eu também trabalho, eu também tenho diversas características, apesar de não poder comparar, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito da corrida. A corrida para mim é uma modalidade extremamente mental, né? Apesar de ser individual, ela é extremamente social, né? Porque as provas são muito interessantes. Eu comecei a jogar uma modalidade chamada de pádel. É uma modalidade que tem crescido bastante no Brasil. E por que ela tem crescido? Ela tem crescido porque a característica dessa modalidade é uma modalidade fácil de competências. A pessoa, mesmo ela não tendo muita habilidade motora, ela consegue jogar. Isso é uma resposta afetiva, que muitas vezes a pessoa ela tentou fazer alguma modalidade, ela não conseguia fazer aquela modalidade, ela não conseguia desempenhar, e a partir do momento que ela consegue, ela identifica que ela consegue fazer, ela começa a ter respostas afetivas. E isso tende a manter. Eu acho que o grande desafio que nós temos é a manutenção, né, das pessoas. E a gente tem que cuidar com essas frases, né? Tá pago, fotos pro Instagram, toda essa percepção muitas vezes ela é enganosa, né? E dentro da prática de atividade física que a gente promove, é tentar que a pessoa entenda que ela pode ser ativa em muitos momentos. E isso vai contabilizar para a saúde dela, né? O Sandy falou até dos passos, por exemplo, 7.000 passos, tem estudos já demonstrando que 4.500 já tem um resultado bom já. Então, veja que a gente consegue utilizar isso para que a pessoa utilize os benefícios realmente da atividade física e ela tem um prazer em fazer. Perfeito. A pessoa Bacana. só tem que se movimentar. Bacana, vou ler até a frase que a Fernanda Monsores, desculpe se eu estiver pronunciando o sobrenome errado, disse assim: dá até um calorzinho no coração ver profissionais com discurso realista, urbano e contextualizado com relação à atividade física e saúde. E nessa linha também, né, acho que é uma preocupação que a gente tem cada vez precisa ter também, não só na perspectiva do discurso politicamente correto, né, mas para evitar o estigma, né? A gente já tem muitos estudos falando sobre o estigma da obesidade, e na educação física a gente não tem isso muito claramente, né? Mas eu peço, por favor, que vocês não escolham, por exemplo, o bicho preguiça para servir como propagandista da atividade física, né? Porque, primeiro, o bicho preguiça é um ser que não é fisicamente inativo, porque ele se movimenta, mas se movimenta de maneira lenta, talvez aos olhos de alguns com pouca habilidade, e é um animal noturno, né? Então, também, às vezes, a comunicação para a atividade física nem sempre é de maneira acolhedora, estimulante. Eu queria dizer que a gente vai até às 18h15, tá? Então a gente tem mais 15 minutos. Queria incentivar fortemente que vocês aproveitassem esses 15 minutos para quem se sentir à vontade também, de colocar o contato, dizer o que você faz aí no chat, para vocês aproveitarem também essa rede, que não é ao acaso que estamos reunidos aqui para discutir essa temática. Então fiquem à vontade, vocês estão acompanhando a atividade, colocarem os contatos, perfil no Instagram, enfim, como vocês quiserem aí interagir com os demais, trocando figurinhas sobre os contatos. E eu queria fazer, não sei se vai ser a última pergunta, vou encaixar aqui também a pergunta da Carla,
E aí vocês fiquem à vontade aí de responder por uma ou outra, ou misturar as duas, né? A questão é a seguinte: por que o impacto da atividade física sobre doenças, custos, produtividade ou presenteísmo é evidente, né? Ele é muito evidente com muitas evidências científicas. A gente tem uma publicação robusta sobre isso, no Brasil menos, mas se a gente pensar na literatura internacional, bastante coisa. E, de certa forma, o impacto na felicidade, bem-estar, qualidade de vida, nas relações inter e intrapessoal, no bem-estar mental e a sua conexão também com os ODS, com a questão do SGT, né? São menos valorizados no mundo corporativo. Por que a gente não está conectado ainda com essas pautas mais afetivas, como o Daniel Petressa trouxe? Né? Por que a gente insiste tanto em dizer que é evidente, fato, que a atividade física promove redução das doenças crônicas não transmissíveis? Hoje, inclusive, foi lançado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica um guia de recomendação de atividade física também para esses casos, enfim. Mas por que essa outra pauta não é tão valorizada, na opinião de vocês? E aí eu já emendo, talvez para dar tempo, para a gente fechar nesses 15 minutos, a Carla Kurtz, que é a nossa diretora de Educação e Conhecimento da ABQV, ela pergunta qual a opinião de vocês sobre a prática de pausas programadas no trabalho. Ela cita o caso do Japão, que algumas empresas a cada 2 horas se para 10 minutos. Então, eu juntaria essas duas questões aí, se vocês pudessem ir comentando, e a gente deixa para fazer uma rodada de despedida no finalzinho, tá bom? Fica à vontade. Vai lá, Sandy. Eu vou responder da Carla, que é a minha praia, que é o que eu gosto. Okay. E aí o Daniel já contribui, a gente faz um balaio. Maravilha. Que aí o Daniel tem mais propriedade para falar a questão mais conceitual. Carla, os japoneses eles já estão bem avançados, acho que já existe uma legislação com eles quanto a isso, porque eles têm muita preocupação com o estresse e com a reatividade ao estresse. Então, quando eu citei aqui um estudo feito por japonês, é exatamente nessa linha. Tá? E o mais legal eu tento trazer isso para cá, esse conceito das pausas ativas, né, ou active breaks, e o legal é que não precisa ser 10 minutos. Você pode fazer isso em 3 minutos. Qualquer pausa acima de 2,5 metros, em que você consiga, de maneira consciente, vou parar e vou me movimentar, ela tem um efeito que é baseado na teoria da hipofrontalidade transitória. Ou seja, qualquer movimento físico que você faz, você estimula a hipoativação do córtex pré-frontal, que alivia a atividade cortical, alivia o estresse e gera um restart nessa atividade de trabalho, na memória de trabalho, etc. Então, Carla, é o futuro. Hoje nós não temos uma legislação, mas no futuro a iniciativa nossa é que levantar enquanto você está no trabalho, fazer um alongamento ou um polichinelo, ou fazer um pequeno agachamento, sentar e levantar 10 vezes da cadeira durante seu expediente, a gente espera que um dia isso não seja motivo de bullying. E seja o inverso. E de maneira consciente. Então, respondendo a sua pergunta, eles já estão um pouco à frente. Eu não conheço outros países que criaram isso como padrão, mas o caminho é esse. A gente está caminhando para que as pausas ativas se tornem um padrão ocupacional em todas as empresas do mundo. E esse é muito o objetivo da organização, da Sedentary Behavior Research Network. Esse é o objetivo deles. Eles trabalham muito mais no conceito da quebra do comportamento sedentário com as pautas ativas conscientes do que propriamente o exercício físico sistematizado. Espero ter respondido, Carlos. Interessante. Microfone aqui, agora tá ligado. Uma das coisas que eu acho que é importante e não sei se eu tenho a resposta para dizer por que não é tão valorizado. Vou tentar te responder com algumas características, com alguns pensamentos que eu tenho. Primeiro, a gente geralmente não reconhece a saúde, e sim a falta dela. Então, primeira situação que a gente tem, né, que é aquela valorização, só percebe saúde quando você começa a ter sintomas, realmente. Então, esse é um dos aspectos. Por que isso? Porque quando a gente fala realmente deveria ser valorizado, porque quando a gente começa a identificar a epidemiologia, a gente sabe que 80% das doenças crônicas são evitadas por estilo de vida mais saudável.
Quando a gente fala de custo, a gente sabe que as doenças crônicas elas são responsáveis por 75% ou mais dos custos de saúde, né? E um estilo de vida mais saudável, incluindo atividade física, poderia aliviar esse processo financeiro. Entretanto, o que a gente identifica que os resultados de efetividade em relação a programas de promoção da saúde dentro das empresas, se eles forem bem estruturados, se eles tiverem uma boa comunicação, se eles tiverem atividades individuais e em grupo, se eles tiverem características de avaliação, ambiente de suporte, o investimento ele vale a pena, porém ele pode demorar até 5 anos. E essas características mais crônicas fazem que muitas vezes que a percepção daquela pessoa que investe, ela não é tão perceptível a curto prazo. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de demonstrar. Por isso que é tão importante o processo avaliativo dos programas, né? Eu tenho utilizado uma ferramenta chamada REAIM, né, que é uma ferramenta de avaliação. Eu uso isso nas minhas pesquisas aqui dentro da saúde pública, mas eu uso isso dentro das empresas também, que são alguns elementos que eu avalio para tentar achar um ponto aí de qualidade desse programa para poder dar uma resposta para essa pessoa que está investindo nisso. Isso a gente reflete nos programas de promoção da saúde dentro das empresas, mas também na saúde pública, né? É difícil a gente falar, eu estou dentro de um departamento de promoção da saúde, que são coisas que é a longo prazo, tudo que a gente faz aqui, ela vai ter um impacto daqui 5, 10 anos, se bem investido. Então, você veja a dificuldade que nós temos nessa fala e nesse tema, nessa área, nessa pauta da atividade física. Não sei se eu te respondi. Não, eu até vou completar também a minha visão, respondendo ao Douglas, é também uma ausência de conhecimento. Hoje existem, isso é o que eu tenho, grande parte deles já lido comigo, porque eu gosto dessa área de saúde mental, eu sou um psicólogo que não conseguiu fazer, eu adoro a psicologia, e existe, então, uso a educação física para isso. Existem estudos que comparam tempo sedentário, que é a minha área de atribuição, e sedentarismo, com satisfação com a vida, pertencimento, senso de fadiga emocional, senso de recuperação, burnout, depressão, ansiedade, felicidade bruta, percepção, tem várias análises de felicidades. Então, existem estudos, tá, publicados, principalmente nos últimos 5 anos, que mostram claramente que pessoas ativas são mais felizes. Tem estudo que compara pessoas ativas com inativas com senso de engajamento, pessoas ativas e inativas com senso de produtividade. Então, existe na literatura. O que existe hoje é ainda uma falta de conhecimento para que os especialistas em área de well-being, em áreas de felicidade corporativa, introduzam o fator tempo que o tipo de trabalho, se é sedentário ou não, isso é um fator de risco primário, e se ele faz exercício ou não, porque é um fator de risco primário, e se ele faz interrupções ativas conscientes, que é um fator de risco também, não vamos dizer primário, juntos 3, você tem 24 horas um dia passivo. Se você mensura isso e cruza com felicidade, você vai conseguir enxergar umas tendências, porque é o que eu enxergo no trabalho que eu faço, os mapeamentos. Pessoas sedentárias, em grande parte, elas têm dificuldade de sentir que recupera no final, dificuldade em sentir que prejudica a fadiga no final do expediente. Então, completando, se o Daniel me permite, eu completar o pensamento dele, educar os profissionais especialistas em bem-estar e saúde emocional é fundamental para que eles entendam que não é só orientar que ele faça exercício 3 vezes por semana, vai para cá, vai fazer uma caminhada, mas sim que ele pode fazer todo um ajuste de movimento e fazer a diferença. Eu vou concluir com uma observação. Foi feito um estudo publicado na PLOS One ano passado, em que eles perguntaram para os profissionais de saúde mental a visão deles sobre o impacto do tempo sentado na saúde mental dos pacientes e se eles recomendavam. O resultado mostrou que poucos recomendavam. E os que recomendavam de maneira não assertiva.
como acontece que não montava uma rotina, era só uma orientação. E eles perguntaram por quê. A maioria das maiores das respostas, a primeira era a ausência de conhecimento sobre o tema, que levava à insegurança para orientar. E, por último, a maioria era sedentária, não se sentia como exemplo para orientar ninguém a fazer. Talvez esse estudo mostrou exatamente essa relação do porquê que os pensamentos, por que a questão psicossocial ou de risco psicossocial e felicidade não entra, ou a atividade física não entra nesse universo. Bacana. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o final. Acho que é também deixar uma mensagem no sentido de que é importante que os gestores de programas de saúde, qualidade de vida, enfim, bem-estar, também trabalhem numa perspectiva de colocar a atividade física como um direito, né? Porque a gente está aqui, obviamente, falando mais para o universo do mundo corporativo, mas sabendo que esse indivíduo mora no território, né? Ele faz o deslocamento da sua casa até o trabalho, ainda que algumas pessoas estejam até morando no trabalho, muitas vezes, né? Com essa loucura da questão híbrida e remota também que são presentes, mas lembrar que a gente precisa estimular que as pessoas cobrem melhores condições de deslocamento, ou seja, a pé, porque mesmo quem tem carro é pedestre em algum momento, né? As ciclovias, ciclofaixas, que a gente tenha mais parques, áreas verdes com equipamentos, que a gente tenha acesso a programas públicos, né? Também de qualidade, lembrando que o Sistema Único de Saúde tem uma estrutura importante de oferecimento de práticas de atividade física, práticas corporais, pouca gente sabe disso, ainda que haja também um movimento para que as UBS fiquem abertas mais tempo do que o horário comercial, né, porque os trabalhadores geralmente não conseguem, às vezes, frequentar os programas que são oferecidos, e que a gente possa ter programas, enfim, uma rede de suporte importante para a prática da atividade física. Então, acho que também uma perspectiva de lidar com tantos direitos que são importantes, obviamente, mas que o direito ao movimento, né, uma vida com qualidade, e especificamente hoje, aqui falando no Dia Internacional da Atividade Física, o direito à atividade física, ao esporte também, são questões que estão aí, enfim, também em discussão, a gente tem bastante coisa produzida sobre isso também, então acho que é bem interessante. Eu vou pedir que o Daniel Petressa faça as suas considerações finais, aí eu devolvo a palavra para o Sandi, e eu queria, antes de passar a palavra para o Petressa, só dizer para vocês, só de pegar minha cola aqui, de convidá-los para a próxima quarta-feira, entre 17 e 18 horas, nós temos mais um webinar da BQV. Nós vamos trabalhar com um novo evento chamado Associado em Pauta, é um evento aberto, gratuito também, onde nós vamos tratar da questão do bem-estar como estratégia de valor e sustentabilidade. Sintam-se todos convidados também, acompanhem as nossas redes sociais. Petressa, por favor, suas considerações finais. É um prazer estar com vocês aqui nessa quarta-feira, né, num papo super legal aí, prazer conhecer o Sandi, né, o meu xará aí, e dizer que aqui a Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais do Ministério da Saúde, nós estamos à disposição, nós temos tentado avançar essa pauta da atividade física voltado mais à atenção primária à saúde, falar que você que está nos assistindo aqui ao vivo e depois que vai nos assistir pelo YouTube, conheça o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Nós estamos nesse momento no plano de disseminação, difusão e implementação. Então, todo mundo que puder baixar os cards, divulgar na sua rede social, ajuda a comunicar melhor nas recomendações de atividade física para não cair em problemas de comunicação, como o Douglas muito bem falou aqui. Também gostaria que vocês conhecessem um pouco do meu trabalho com a palestra musical, é uma palestra que tenho feito há alguns anos já, tentando levar uma mensagem de estilo de vida e qualidade de vida por meio da música. Né, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, unindo cultura e qualidade de vida, eu deixei as minhas redes sociais ali no chat e eu teria um prazer da gente poder continuar essa conversa. Douglas, é sempre um prazer estar conversando com você e uma verdadeira honra estar aqui nesse evento aqui da BQV, uma instituição que eu tenho tanto respeito e tanta admiração. Obrigado, Petressa. Sandi, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre a área que eu amo tanto, que eu estudo há 10 anos, e quem quiser conhecer mais sobre esse tema, exercício no contexto do trabalho, me segue no meu LinkedIn, eu coloquei aqui, eu coloco muito conteúdo lá. Quem quiser conversar comigo
para entender, sem nenhum viés comercial, quem quiser conversar, quem quiser entender. Tem muito educador físico aqui, Douglas, que é muito legal. Quem quiser conversar sobre o tema, quem quiser trocar figurinha, eu estou aqui à disposição para a gente levar a educação física, levar o movimento pelo movimento para a vida de todos que estão vivendo, e não só para quem precisa. Obrigado. Bacana, gente. Então, eu queria agradecer muito ao Daniel Petresso, ao Daniel Sandi, agradecer, obviamente, à BQV por abrir esse espaço para a gente discutir, né, no dia. Hoje está tendo muito evento, né, sobre atividade física, mas bacana que a gente também pode conversar um pouco aqui. Para quem acompanhar pelo YouTube também, sinta-se à vontade de interagir com a gente na BQV. É um tema que sempre esteve presente. Eu conheço a BQV desde a sua fundação, ela foi um dos primeiros parceiros do programa Agita São Paulo, na época que a gente estava constituindo o programa, então é um tema importante para a BQV também. Dizer que atividade física, né, um dia de atividade física é bom, mas é importante que a gente coloque no dia a dia um pouco de movimento, seja para interagir com as pessoas, para interagir com o ambiente, para interagir, né, conosco mesmo, ter um momento de concentração e de meditação também. Então, fiquem bem, muito obrigado pela audiência, e que a gente possa, na medida do possível, fazer um pouco de atividade física que nos dê prazer, e também convidar, né, os nossos pares, as nossas tentativas, os nossos amores, e também as nossas desavenças a fazer um pouco de atividade física, porque talvez até com a atividade física as desavenças diminuam. Então, fiquem bem, boa semana, e um prazer poder ter moderado esse bate-papo com vocês. Boa semana, um bom ano, e nos vemos em breve. Daniel Petresso, Daniel Sandi, muito obrigado a todos. Bom final de noite, bom início de noite para vocês. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.